Oi, gente. Bom, tudo bem? Eu vim aqui trazer uma questão sobre números quânticos. E os números quânticos, como sabemos, são 4, né? A gente tem o número quântico principal, né, ou primário. Temos o número quântico secundário ou azimutal. Temos o número quântico terciário ou magnético. E o quaternário, que é o spin, certo? Então vamos lá. Eu trouxe aqui uma questão do livro, esse livro aqui, certo? Muito bom esse livro, da Connect Live. É um livro de química do Usberco e Salvador. Certo? Um livro muito vendável, né? A maioria dos colégios está adotando ele. É o volume 1, certo? A questão sobre números quânticos. Então vamos lá. Connect Live é o livro, a página 192, das questões 1 até a 4. Certo? E a questão 1 até a 4, eles têm inicialmente um enunciado. Nesse enunciado, coloca aqui, observe a distribuição eletrônica do manganês. Certo? O manganês é esse elemento químico aqui. Metal, certo? O manganês ele possui 25 no seu número atômico. Automaticamente, como ele está no estado fundamental, ele vai ter o mesmo número de elétrons e de prótons. O que nos vai interessar agora é o número de elétrons, certo? Aqui a gente tem uma escrita, certo? De como seria a sua distribuição eletrônica. Agora, o que a gente tem que observar aqui é se essa escrita está em ordem geométrica, em ordem de crescimento de subníveis de energia, ou de camadas. O que dá para a gente perceber é que o último que está aqui escrito é o 3D5. E o 3 significa, todos nós sabemos, que é o número da camada, ou do nível. O D é o seu subnível e 5 é a quantidade de elétrons que tem nesse subnível. Então o que acontece aqui? O anterior é 4S, ou seja, a camada 4. Então está escrito em ordem de crescimento de subníveis, certo? Só um momentinho. Certo? Então, continuando aqui, a gente tem as questões 1 a 4 que abordam esse enunciado. A questão 1. Qual o número total de orbitais completos? Bem, Robert, o que são orbitais ou orbital? Vamos lá. A gente vai recapitular uma teoria, certo? Para poder trabalhar essa questão. Então, o que seria o orbital? O orbital está associado ao número quântico magnético, que a gente representa pela letra M, certo? O orbital seria onde estaria o elétron? Uma caixinha. A gente pode simbolizar por caixinha ou um círculo, certo? Aí o que acontece? Essa caixinha aqui do S2, ele possui apenas um orbital. Em cada orbital, seja S, P, D e F, cada orbital que é uma caixa e não um conjunto das caixas, apenas uma caixinha ou um círculo. Cada orbital ele comporta no máximo 2 elétrons. Então, o que acontece aqui? O S2 é um orbital. Ele vai ter aqui, no máximo, os 2 elétrons, ou, no mínimo, ou pode ter 0 elétrons ou 1 elétron, certo? O P6, 3 orbitais. Cada caixinha dessa é um orbital, certo? O orbital D10, que é a quantidade máxima de elétrons do D. 5 orbitais. Cada caixinha dessa é um orbital. E o F possui, que é o F14, possui no máximo 7 orbitais, certo? Uma observação. Esse número que está aqui escrito no caso 0, 0, menos 1 e 1, é o que? É o número quântico que representa a caixinha do que é o orbital, certo? Ou seja, no orbital P vai variar de 0 a menos 1 e 1, mais 1. No S, só 0. No D vai variar de 0 a menos 2 para a esquerda até mais 2 para a direita. E no F vai variar do 0 a menos 3 para a esquerda e mais 3 para a direita, certo? Esses números são nada mais nada menos que números quânticos. A gente vai representar as letras em forma de números, certo? Então vamos lá. Eu quis trazer aqui qual o número total de orbitais completos. Robert, o que seria isso? Na questão ele já dá. O 4S2 ele tem uma caixinha, certo, Robert? S é apenas uma caixa. Então, esse orbital ele vai ter 2 elétrons. Cada setinha dessa é um elétron. E o que significa essas setas? O sentido para cima é o significado de o número quântico spin. Spin para cima é mais 2.
e para baixo é menos 2. É a simbologia que o livro utiliza, certo? Bom, então vamos lá. Continuando aqui, a gente vai ter o quê? Que esse 4s2 ele vai ter esses 2 elétrons. E esse 3d5 vai ter 5 orbitais, cada um com o máximo de elétrons, 1 elétron. Então, a gente preenche para cima, primeiro, e depois, se fosse, no caso, 6 elétrons, a gente preencheria do primeiro para baixo, certo? É assim que a gente preenche. Então, o número total de orbitais complexos. Aí eu fiz aqui a estrutura como se fosse da de Linus Pauling. Só um momento. Linus Pauling, certo? Então, o que vai acontecer aqui? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, aí desce 4s2, depois 3d5, certo? E completaria o que? Os 25 elétrons. 25 elétrons total, certo? Então, vamos lá. Sabendo disso, o que a gente vai ter? A gente preenche as caixinhas, certo? Esse aqui são 2 elétrons, então é assim, primeiro para cima, depois para baixo. 2 elétrons, primeiro para cima e o outro é para baixo. 6 elétrons, para cima, e depois a gente preenche para baixo, certo? Olha, Robert, ele fala aqui depois que esses elétrons, eles estão em pares, eu vou falar sobre isso. Para cima, para baixo. Para cima, certo? Depois preenche para baixo. Certo? Aqui o 4s2. E por último vem o 3d5, que é o subnível mais energético. Opa, desculpa. Corrigindo aqui, né? Está no modo automático aqui, preenchimento. Certo? Então vamos lá. 5 elétrons na última, não é isso? Olha lá como bateu certinho com o que já estava escrito na questão. Ele pergunta, na primeira questão, qual o número total de orbitais completos? Então vamos lá. Esse aqui está completo, 1, 2, completo seria no máximo 2 elétrons. 2, 3, 4, 5 orbitais completos, 6 orbitais completos, 7, 8, 9, 10 orbitais completos. Esse aqui está completo, Robert? Não, ele possui apenas um elétron em cada. Então significa que eles estão incompletos, certo? Então vamos lá. Total de orbitais completos, 10 orbitais, certo? Próxima questão. Qual o número de orbitais incompletos? Ah, ficou fácil. É o 3d5, então esses são o que? Os orbitais, 5 orbitais incompletos. Beleza? 5 orbitais. Qual o número de elétrons desemparelhados? Bom, como eu falei, eles estão em pares. Emparelhados estão em pares. Desemparelhados não estão em pares. Então, esse último aqui que estão incompletos são todos os orbitais estão desemparelhados. Então, o número de elétrons desemparelhados. Agora ele quer saber não de orbitais, mas de elétrons. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons desemparelhados. Bom, os 4 números quânticos do elétron de diferenciação. Robert, o que é isso? Diferenciação é o elétron que caiu na última distribuição. Ou seja, caiu no 3d5, certo? Então, os números quânticos. O número quântico N, eu já coloquei aqui. N é o quê? Número quântico principal ou primário, certo? N é o quê? Um nível de energia. Então, está no que? No 3d5. O 3 é o nível de energia. Então, é 3. Olha lá, número quântico são representados por números. L é o que? Número quântico secundário azimutal, que é quem? Eu coloquei aqui, ó. Subníveis é representado por L. L é o número quântico principal, ou secundário ou azimutal. Número
números quânticos secundário ou azimutal. Certo? Só um segundinho. Então, se são os números quânticos secundário ou azimutal, se é representado por exemplo, SPDF, que são os subníveis. O S recebe o número 0, o P 1, e o D recebe 2 e o F recebe 3. Ou seja, se está no D, que é o subnível, é um número quântico azimutal ou secundário, que é o quê? 2. Então, L é 2. Certinho? E o M é um número quântico magnético. O magnético é o quê? Orbital. Então, ele vai receber um número. Então, se ele caiu no... O último elétron preenchido caiu nesse aqui, não foi? Então, se caiu nesse, ele é o D. Caiu no último, que é o quê? Mais 2. Então, mais 2. Certo? Aí, no caso, recebe um sinal. S é quem? Número quântico spin. Se está com o sentido para cima, que o livro aborda assim, vai ser mais meio. Se estiver para baixo, menos meio. Ele está o quê? Para cima. Então, ele é mais meio. Beleza? Então, a gente tem aqui os 4 números quânticos. Beleza? Até mais.